Viu como foi legal esse depoimento, como foi espontâneo ver a surpresa e a felicidade do paciente com o procedimento. Realmente um paciente muito querido, ele vai hoje no consultório fazer as manutenções, ele é muito agradecido. Bom, gente, então o que eu quis mostrar para vocês, alguns casos que pode muitas vezes ser um caso parecido com o de vocês. Eu queria falar então que a gente tem diversas possibilidades com os implantes, desde reabilitar uma boca inteira de maneira fixa, desde usar para repor alguns dentes ou para repor apenas um dente, tá? A cirurgia, os pacientes me perguntam muito, doutor, como é que é a cirurgia? Eu tenho muito medo, muito trauma. O paciente, às vezes desdentado total, ele é um paciente muito judiado, muito traumatizado na cadeira do dentista. Então eu sempre falo com meus colegas e tento levar o manejo com meus pacientes pensando nisso. É um paciente que a gente tem que ter muito carinho, muito cuidado no manejo com esse paciente. E os meus pacientes ficam sempre muito agradecidos por eu ter essa visão. Então assim, a gente pode repor toda uma arcada, a gente pode repor alguns dentes, repor um dente só. A cirurgia para um implante, eu sou especialista formado em cirurgia bucofacial e prótese, e eu falo com meus pacientes, olha, tirar um dente, e o paciente às vezes já tirou muitos dentes na vida, é mais difícil do que colocar um implante, tá? Um implante, hoje a gente consegue colocar de maneira muito previsível e muito rápida. Hoje a gente tem também a possibilidade de usar a guia para fazer os implantes sem cortes. A gente faz um planejamento, a gente não corta mais a gengiva do paciente, torna o processo mais rápido ainda, menos sofrível para o paciente e para o dentista também. E com a guia, com os implantes sem cortes, a gente consegue colocar o implante na posição correta. Às vezes chegam trabalhos para mim de pacientes que têm implantes, mas têm implantes mal colocados, com roscas expostas, que nem esse caso que eu vou mostrar aqui para vocês, com acúmulo de resíduos, sem gengiva. Então a guia dá para o profissional. O implante sem corte não é apenas para não ter cortes, é para ter uma guia para tu botar o implante na posição correta, ser assertivo, para que a prótese seja bem feita. Então a gente tem essa possibilidade. Outra questão que os pacientes me perguntam é em relação à rejeição. Hoje, gente, a rejeição do implante estatisticamente é muito baixa. Pode acontecer, mas é muito baixa. Geralmente, se o paciente tem uma saúde geral boa, o profissional tem uma boa técnica de execução e um bom planejamento, é muito difícil ter perda de implantes. Tá? Então a superfície dos implantes também evoluiu muito, é uma coisa muito previsível e muito segura. Também em relação aos enxertos ósseos, tem situações que os pacientes precisam colocar osso para ancorar um implante. Eu prefiro, sempre que possível, evitar o enxerto. Se precisar, a gente lança a mão, a gente faz o enxerto ósseo, mas o enxerto ósseo, o osso não tem tanta qualidade quanto o osso inicial, o osso do próprio paciente, tá? Então, tem situações que a gente tem que fazer enxerto, mas eu prefiro, sempre que possível, usar implantes menores, implantes mais estreitos, usar alguns artifícios e algumas técnicas para evitar o enxerto. Também é outra dúvida que existe muito. A recuperação geralmente é uns 2-3 dias, eu passo todo um protocolo de cuidados que o paciente vai ter que ter em casa, alimentação gelada, aplicação de gelo, alguns curativos, medicação. Isso faz parte de qualquer cirurgia bucal, né, gente? Se você já extraiu algum dente alguma vez, você teve que passar por essas recomendações, esses cuidados, e para o implante não muda nada, tá? Continua. Basicamente, eu passo os mesmos cuidados e as mesmas